Fala, turma, AmplioCast no ar, seu podcast de tendência e comportamento. Tô muito feliz e muito orgulhoso, inclusive. Carol passou por aqui. Ela que começou a sua carreira com o pai, na empresa do próprio pai. Depois ela transitou a carreira, estudou na SPM, Marketing e Publicidade. Voltou, né, para essa empresa hoje, onde ela é diretora e foi Forbes Under 30. Aquela estigma, né, que eu sempre falo aqui no podcast, que o jovem não é preguiçoso, ele precisa entender qual que é o lugar dele de potência. A Carol é um exemplo disso e sou muito orgulhoso de ter você aqui, Carol. O papo vai ser muito legal hoje, até porque você trabalha e atua numa área muito bonita, né? Que é gerar vida. Então, Sim. a gente tá louco pra saber como que é isso, como que é o sentimento da mulher, como que no contexto atual, né, dessa geração, como que essa geração pensa. Afinal, você é Gen Z e já é uma diretora, então a gente quer saber como que foi também essa transição, contar um pouco dessa história. Rapidamente, quem que é a Carol? Conta um pouco da sua história, de onde você Legal. veio, o que você faz. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite também. Pra quem não sabe, eu passei pela Fio, então eu trabalhei na Fio também, faz parte da minha carreira e da minha trajetória. Sou formada pela SPM, sou publicitária de formação. Atualmente sou diretora da Spectrum, que é uma empresa familiar. A gente tem 41 anos de história, ela foi fundada pelo meu pai, então sou a segunda geração junto com meu irmão. E hoje em dia a gente tá fazendo um trabalho, assim, muito legal em relação a várias coisas, muitas mudanças. A gente vê que muitas coisas que davam certo lá no passado não vão ser as coisas que vão levar a empresa para viver mais 40, 80 anos para frente. Eu estou atuando na área de marketing e RH e inovação dentro da empresa, então eu tenho essas 3 áreas no meu braço ali dentro da empresa. Eu tenho alguns outros projetinhos também, né? Algumas coisas que ficaram da Formou. Eu tenho uma festa. Festinha, tenho né? uma festa não também. sai do DNA, Exato, né? não Isso. sai do DNA. Festa foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, não sai do DNA, então isso é uma coisa que eu tenho também. E eu também eu tenho uma parte de assessoria de influenciadores. Que essa também veio com a vida. Eu sou uma pessoa que acho que o sangue empreendedor, quando tem oportunidades, a gente abraça as oportunidades. Então, atualmente faço essas 3 coisas e não sei o que o futuro me reserva também. Teu pai foi um pioneiro, né? Assim, ele desbravou, né? Quando o mato era alto. Quais os comportamentos, assim, que você viu, né? Que ele transmitiu, talvez, ou intencionalmente, ou que você acompanhou ali, que favoreceu, né? Hoje uma mulher que é diretora, que tem uma festa bacana, que tem uma agência de influenciadores, enfim, tudo ao mesmo tempo ali, né? Como que isso te estimulou? O que que ele te disse? O que que ele te ensinou? O que que você observou? O meu pai, ele sempre me incentivou muito. Eu acho que o sonho dele, desde que ele fundou a empresa e que eu e meu irmão nascemos, era que a gente desse continuidade dentro da empresa. Tanto que rolaram algumas coisas burocráticas no meio do caminho, né? Ele tinha um sócio e, eventualmente, ele virou o único dono da empresa pra gente dar essa continuidade da segunda geração da empresa. Então, ele sempre teve muito isso dentro da cabeça. Essa sempre foi muito a vontade dele. O meu irmão começou a trabalhar lá com 15 anos, então a trajetória dele foi simplesmente, unicamente a Spectrum. Mas eu fui um pouco fora ali, né, da curva. Eu quis adquirir conhecimento pra depois ir, mas ele sempre foi um incentivador muito dessa minha parte, sabe? Ele nunca foi aquela pessoa que, apesar dele ter uma vontade muito forte de eu seguir o negócio, nunca teve essa pressão enorme sobre isso, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que não tem escolha, né? O meu pai, ele sempre me deu essa escolha. Claro que ele sempre mostrou que o melhor caminho seria esse, porque eu sendo dona da empresa que eu sou atualmente, eu tenho autonomia, é um negócio meu, então eu tô batalhando e dando sangue e a vida por aquilo que vai me dar retorno e que vai ser um patrimônio meu e da minha família, eventualmente, no futuro. Mas, falando em valores, ele sempre foi uma pessoa muito determinada. Ele sempre me fala que quando você acredita que você vai alcançar alguma coisa, é só você dar o seu melhor que você vai conseguir fazer. E ele não tá errado, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas, elas abandonam muitas coisas no meio ou no começo, ou vê que o caminho é muito longo e já não quer fazer. Então, eu acredito que ele me ensinou muitas coisas e, principalmente, a maior delas é não desistir, enxergar o melhor caminho das coisas e seguir. Falando um pouco já previamente de cultura, ele foi uma pessoa que os valores que a gente tem hoje dentro da empresa foram construídos por ele durante 40 anos. A gente só pegou o que a gente estava vivendo durante todos esses anos e colocou escrito, né? E no nosso dia a dia. Aquilo que já existia Exato. Intrínseco no comportamento das pessoas. Exatamente. E uma coisa que ele sempre trouxe mesmo. Meu pai, ele começou a empresa como... Ele é engenheiro de formação. Ele trabalhava na Roche de equipamentos médicos, etc. E ele consertava equipamentos médicos. E aí, a área dele fechou. E aí, nesse momento, ele enxergou uma oportunidade e perguntou se ele poderia ser uma autorizada dessa empresa para fazer a manutenção dos equipamentos. E eles falaram que sim. E foi essa abertura que ele enxergou para entrar no mercado. E aí, desde esse momento, hoje ele construiu, né, o império, que a gente tá dando continuidade, mas ele enxergou essa brecha como empreendedor na época e seguiu. Ele
sempre foi muito parceiro dos clientes. E é o que a gente segue até hoje. Ele conta isso no podcast que, assim, Natal, sair pra gente viajar, eu, minha família, enfim. E aí um cliente liga e fala, cara, meu equipamento deu problema. A gente trabalha na área de reprodução assistida, né? Então, ele precisa usar amanhã, a paciente não vai poder transferir o embrião dela. E aí? Então, ele largava não tudo dá pra esperar, né? Ele largava tudo e... Então, ele sempre foi muito parceiro e é uma coisa que a gente faz até hoje, sabe? Se precisar abrir empresa pra levar produto, a gente abre. Então, a gente segue muito... Acho que é a principal coisa, sabe? De empresa. Muito legal. E essa coisa, às vezes, parece clichê, né? Ah, puta, o cliente no centro, nada resiste ao trabalho, né? Essa coisa da disciplina, da consistência, né? Ser mais apaixonado pela jornada e menos pelo objetivo final, né? Porque só fica ansioso e, cara, o que dita o teu sucesso ou não é aquilo que você vive no dia a dia, né, Carol? Perfeito. E muito legal ver isso dentro de casa, depois na empresa. Acredito que durante o teu tempo na Fio também, acho que você viu, né, essa dedicação e esse foco no cliente que a gente sempre teve. Mas eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao destaque que você teve na Forbes Under 30. Como que foi, né, receber esse reconhecimento tão jovem, né? E depois ter tomado uma decisão, assim, já de carreira, de focar ali na Spectrum. Foi uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer dentro da minha carreira, sabe? É aquela coisa que, claro, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Mas assim, eu nunca achei que isso iria acontecer comigo tão jovem. Quando isso aconteceu, eu tinha 24 anos na época. Meu irmão, ele tinha 29, quase que não deu tempo. Mas... Você tá com 26 agora. Eu tô com 26 agora. E assim, foi bem no começo da minha jornada dentro da empresa. É que assim, a gente teve um momento de alavancar muito o negócio que foi muito rápido. A gente viveu a pandemia, que foi um momento onde muitas clínicas e laboratórios fecharam, né? Sim. Não era uma coisa que as mulheres queriam engravidar durante a pandemia. Ou, enfim, congelar óvulos. Não era um tratamento que elas buscavam durante a pandemia. Então, foi um momento de queda, assim, sabe? Do nosso negócio. Mas chegou um momento onde a gente teve uma alavancada de negócio muito forte, sabe? E nesse momento, o meu pai não tava mais atuante. Ele já tava aposentado. Então, foi uma coisa que foi mesmo da segunda geração da empresa. Uma coisa que, de fato, a gente alavancou a empresa ao máximo. E o reconhecimento veio. Mas assim, de verdade, quando falaram pra mim, a gente achou que era mentira. É golpe. A gente tinha certeza que era golpe. Porque assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas você pode se inscrever pra ser destaque da Forbes Under 30. Uhum. E qual foi a categoria mesmo que eu não falei Ciência aqui? e Educação. Ciência a gente foi Educação. destaque da categoria Ciência e Educação. Mas você pode se inscrever pra ser um Forbes Under 30. Claro que vão ter vários critérios, várias entrevistas, eles vão ver várias coisas da sua empresa, mas você pode ou ser indicado, ou você pode se inscrever. E o meu irmão tinha inscrito a gente, só que assim, quando você fala que vai dar certo, né? Você fez ali, tocou Entendeu? a vida. Aí a gente tocando a vida, e eu lembro que foi em dezembro, assim, que eles chamaram a gente, e aí eles chamaram meu irmão, eu falei, cara, porque eles já chamaram meio que falando que a gente tinha sido escolhido e marcando pra gente tirar as fotos da Forbes. Aí eu falei, será que não querem sequestrar a gente? Não sei, né? Fiquei na dúvida ali. E aí a gente começou a pesquisar, pesquisamos o perfil do cara, ele de fato trabalhava lá. E aí a gente acreditou no final, e aí assim, foi muito, muito, muito importante pra nossa carreira. Eu acho que impulsionou muito a gente. Assim, eu não sei não tenho palavras, porque até hoje eu fico chocada, sabe? Que isso aconteceu, mas muito feliz pelo reconhecimento e de fato mostra que a gente tá indo pro caminho certo, sabe? Sem dúvida. O que você acha, assim, ao que você remete? Teu pai, é o que eu falei, né? Desbravou o mercado, foi pioneiro, teve essa veia empreendedora. No desafio, ele entendeu a oportunidade ali, então, da onde ele estava trabalhando, né? Como CLT. E aí fez essa virada. A empresa se tornou enorme, mas vocês levaram a empresa para um outro patamar. Uhum. Qual que é a característica do jovem, assim, da Gen Z? Basicamente, a sua característica do teu irmão, o que vocês trouxeram a mais, assim, que fez de uma empresa grande dobrar de tamanho, consequentemente, assim? Legal. Qual foi o comportamento, o olhar? Pra dar um contexto também, né, pra falar da empresa, atualmente a Spectrum tem 41 anos, a gente importa e distribui equipamentos consumíveis pra laboratórios, principalmente de reprodução assistida, mas a gente também tem reprodução animal e diagnóstico, pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem nossa assistência técnica, né, que é onde nasceu a empresa. Então a gente atende laboratórios em todo o Brasil. Nossos ovos de ouro ali é reprodução humana, então 80% da nossa empresa é da reprodução assistida. Acho que você bem sabe, porque você pegou um pouco mais dessa época do que eu, mas antigamente, o meu pai nunca foi aquela pessoa que planejou, estruturou, viu métricas, indicadores, pensou em RH, em marketing. Então, são vários pilares que a gente foi construindo ao longo desses últimos anos que não existiam dentro da empresa. É claro que a gente ainda tem muito pra caminhar, mas a gente tá falando de uma empresa que é aquela coisa, quanto que a gente vai crescer pro ano que vem? Pegava mais ou menos quanto o mercado cresceu e chutava alguma coisa e era isso, entendeu? E
dava certo. E deu certo durante muitos anos. Mas a gente sabe que agora a gente precisa... Paixão, suor e... Perfeito. E dedicação, Como funcionava trabalho. muito os negócios no sonho passado, grande. né? E um outro ponto muito crucial, não existia concorrência. A gente não tinha concorrente durante muitos anos. Só que hoje em dia a gente sabe como cada mercado é complicado, tem muito concorrente. Então, a gente entende que atualmente a gente estruturou muitas coisas, reestruturou times, estruturou estratégia, planejamento, vendo daqui 2, 3, 5 anos, coisas que a gente não fazia no passado. E isso te dá uma visão muito ampliada do seu negócio, que é o que de fato hoje dá certo. Então, esse viés estratégico de planejamento, focado em pessoas, focado no cliente, todos esses pontos que a gente foi acrescentando nesses últimos anos com a nossa visão, é claro, foram o que tá levando a empresa cada vez para outros patamares, assim. E especificamente falando da minha presença dentro da empresa, antes da minha entrada, não existia a área de marketing, né? Que é a minha formação. Então, o meu primeiro momento foi lá em 2019, quando foi o meu primeiro momento trabalhando dentro da empresa, era um cenário muito diferente. Pensa que, como era meu primeiro trabalho, eu ainda tava na faculdade, ia estruturar uma área inteira de uma coisa que eu nunca nem tive experiência de trabalho. Sim. Você entende? Então, naquele momento, eu falei, cara, eu não vou conseguir construir o que eu quero aqui dentro. Não tem como. E a universidade te dá conceito, mas não te dá contexto, né? Não e você te dá sabe, o dia a dia, o né? mercado de trabalho não tem nada a ver com a teoria que eles explicam ali no dia a dia. Lidar com pessoa, lidar com cliente, lidar com todo mundo, isso não tem prática na sala de aula. Então, naquele momento, eu tenho o negócio da minha família pra seguir, mas como que eu vou seguir se eu não sei nada? E aí, foi um momento onde eu trabalhei lá, fiquei... E aí, o que eu fazia? Tudo, né? Orçamento, tipo, o que me passavam ali como um primeiro trabalho. Mas chegou um momento que eu falei, eu quero ser muito boa e eu quero trazer áreas específicas pra minha empresa que eu não vou conseguir no lugar que eu tô. E aí, foi um momento que eu decidi ir buscar carreira em outros lugares, né? Eu acho que essa parte de você ser funcionária foi muito importante dentro da minha trajetória. Muito mesmo, assim. Eu vi coisas, aprendi coisas, tive mentores muito bons. Então, eu acho que isso faz parte da sua trajetória, né? De carreira. Você tinha, por oportunidade de berço, vamos dizer assim, cara, você chegar lá, mas você preferiu, cara, sair pra olhar o mundo, ter outras experiências. E aí, com essas experiências adquiridas, mais o que você estudou, né? Com o teu olhar, você voltar pra empresa e implementar aquilo. Então, por isso que a gente não pode colocar o jovem numa caixinha, assim. Eu acho que tem muito contexto inserido, dependendo, né, da onde aquele jovem viveu, nasceu, cresceu, quais experiências ele teve acesso, que não seja só rede social, seja experiência real, né? Mas eu vou pular por uma coisa, talvez, que esteja mais ligada à questão da mulher mesmo aqui, que você tem lugar de fala, e meu papel aqui é ouvir e você contribuir também, né, com aquelas mulheres que são Gen Z, que estão olhando e ouvindo o podcast. A gente tem cada vez mais mulheres priorizando a carreira e adiando a gravidez, né? Isso é um fato. E na sua visão, isso é uma escolha genuína ou existe muita pressão disfarçada de escolha aí nesse contexto? Eu acredito que, atualmente, é engraçado, né? Porque eu converso isso com os meus amigos, então é uma coisa da geração mesmo. Quando a gente viu uma pessoa de, sei lá, 50 anos, a gente achava a pessoa velha. Claro. Hoje em dia, uma pessoa de 50 anos, ela tá no auge da vida dela, né? Então, eu tenho pessoas próximas com essa idade que, assim, estão no melhor momento da vida, viajando muito, fazendo o que quer. Eu acredito que as pessoas, elas têm essa visão de que, de fato, elas querem planejar um pouco mais, estruturar a carreira, estruturar financeiramente, se estruturar dentro da vida antes de ter filho. Então, eu não acho que seja uma pressão, eu acho que é uma decisão mesmo, bem escolhida. Na verdade, eu acho que até antigamente existia uma pressão muito forte em ser pai e mãe novo, né? Novo, né? Então... Os nossos pais, com 20 anos, já tinham 3 filhos. Exatamente. Então, assim, eu acredito que é uma escolha pensada. As pessoas, às vezes, com 30, alto, nem tá pensando ainda em ter filho. E é tarde, né? Pra nós mulheres, principalmente, que a gente tem desde que a gente nasce, a gente tem uma quantidade de óvulos dentro de nós. E aí, ao longo dos anos, isso vai sendo descartado. E aí, quando a gente chega nessa idade, que é o auge, né, do momento da gente olhar pra nossa carreira, a gente tem que pensar um pouco na nossa fertilidade. Então, preservar a fertilidade. E poucas pessoas pensam nisso. Pra você ter ideia, desde que eu entrei nesse mundo, de fato, eu já congelei os meus óvulos, né? Já me preservei. Quero ter alguns anos ainda de carreira profissional focada em mim, em crescer profissionalmente, etc. Mas eu já fiz essa preservação da minha fertilidade e isso já me deixa mais tranquila. Mas eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm um tabu muito grande, né? Sim. Acho que as mulheres, elas ficam inseguras, né? De deixar o lugar que elas conquistaram com muito esforço. E muitas vezes num cenário de um certo preconceito estrutural. A coisa vem melhorando, mas isso ainda existe. E elas ficam inseguras. É meu sentimento olhando de fora e acompanhando, por exemplo, a minha esposa em casa, né? Existe
uma certa insegurança, né? De ficar 6 meses fora naquele local que você conquistou. Eventualmente aquilo atrapalhar a tua carreira, que foi tão suado, né? No momento que você tá em alta produtividade, né? Que você tá no teu auge, como você falou. E a gente vê que acontece muito isso. Em várias empresas ainda tem esse pensamento antigo que a mulher não pode, né? Como que ela vai ficar grávida e deixar a gente na mão e licença maternidade? Então tem lugares. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que quando ela contou que ela tava grávida, ela engravidou com seus 20 e poucos, a pessoa perguntou se ela ia manter o filho. Meu Deus. Como se fosse uma, sabe? Que Como loucura. se fosse impactar a carreira dela. Então, a gente vive em um mundo que é difícil você ser mulher, você querer ser mãe, você ter as suas Exato. próprias escolhas. E às vezes o discurso é mas na prática a gente sabe que isso acaba impactando, né? No final do dia impacta. Por mais que, enfim, às vezes o discurso é outro. Sim, mas assim, de uma maneira geral, tem muitas mulheres que nem sabem como pode ver como tá a reserva ovariana delas. E é um exame simples de sangue, antimuleriano, pede pro seu ginecologista. E é simplesmente isso. E lá ele consegue ver a sua reserva ovariana pra pelo menos te dar um parâmetro, assim, de então quando você precisa se preocupar. Então não é tão absurdamente caro, nem nada do tipo. Não. Normalmente não é coberto pelo convênio, mas não deve ser mais de R$300. Eu fiz, mas eu não lembro exatamente o valor. Mas não deve ser mais de R$300 esse exame de sangue. Às vezes pra um sonho seu futuro que pode ser tarde demais. Acredito que o maior ponto disso é que, assim, a gente tem muitos estudos, né, dentro do mundo da reprodução. Pouquíssimos ginecologistas pedem esse exame, pouquíssimos ginecologistas se preocupam com a fertilidade da mulher. Então, ele não te pede, e aí você não sabe muito da informação também, e aí quando você vai descobrir já é muito tarde. E aí já, às vezes, não dá mais tempo, e aí você tem que recorrer a várias coisas. O tratamento não é uma coisa barata. Quando a gente fala de FIV mesmo, né, que é a fertilização in vitro, pra você, de fato, fazer o embrião, pra gerar gravidez. O de congelamento de óvulos é algo mais acessível dentro... Acessível é forte, mas é menos caro do que o... Você sabe se o SUS tem alguma política, o governo tem alguma política então, pra inserir também parte da sociedade nesse contexto de poder adiar a maternidade? Isso é um plano que vem acontecendo, tá? Existem muitos planejamentos, vem sendo muito discutido em relação a SUS e etc. E esse é o sonho, tá? Futuramente falando. E tem muitas clínicas que elas já estão trabalhando com baixo custo pra ser mais acessível pro público. Então, tem clínicas que é super viável você fazer, que o preço é muito mais baixo. Eles fazem de uma maneira que fique mais acessível pras pessoas. E aí, você consegue congelar. Então, não é impossível você fazer. Tem muita gente que sonha com isso. Então, se é o sonho da mulher, da família, enfim, busque essa preservação da fertilidade, porque é uma coisa que a gente vê muito isso no nosso dia a dia, que quando a mulher vai e é tarde demais, é muito difícil, sabe? Como que você vê o futuro desse mercado? A gente tem uma questão importante econômica que o Brasil vai mudar, né? A quantidade da massa produtiva dele, ou seja, nós estamos envelhecendo. A partir do momento que a gente toma uma decisão de adiar essa gravidez, ou é uma gravidez de um filho, né? Antigamente se tinham muitos filhos, né? Sim. Hoje em dia é um, é dois, enfim. Você acha que isso pode impactar esse teu mercado, ou você acredita que não? Acho que esse comportamento mesmo de priorizar num primeiro momento a carreira, de ter conhecimento financeiro mesmo, porque eu acho que talvez os pais não tinham esse conhecimento financeiro, e é desse conhecimento financeiro que as pessoas entendem que precisa ser priorizado primeiro a carreira para depois adquirir, né, outros steps ali no ambiente familiar. Sim. Você entende que vai impactar o mercado isso, ou vai continuar crescendo ainda? Qual que é a visão de vocês? Então, o mercado, ele vem crescendo de 15% a 20% ao ano e às vezes até mais. Então, a gente vê que, na verdade, o movimento é de aumento do mercado mesmo, de crescimento do mercado. Muitas empresas, e até nós, né, fornecedores, tanto fornecedores de equipamentos consumíveis como de medicamentos, existe um trabalho muito por trás de conscientização sobre a fertilidade. É um assunto que as pessoas querem cada vez falar mais da área, para que as pessoas não peguem esse momento tardio, porque é muito triste para quem trabalha ali no dia a dia do laboratório médico, embriologista, enfim, ter que dar notícias negativas, que a pessoa não conseguiu, que a gente não conseguiu nem achar óvulo, às vezes, dentro daquele paciente. Então, são coisas que a gente vê que essa conscientização seria o mundo ideal, sabe? Porque se essa conscientização acontecesse em larga escala, a gente teria muito menos problemas no futuro pra mulher conseguir ter o sonho de ser mãe, ou o casal, enfim, ter o sonho de ter filhos. E aí a gente fala de uma coisa que tá longe, né? Porque a gente fala de ginecologistas que deveriam saber e pelo menos falar, porque pra mim isso é um dos grandes absurdos. Como que seu ginecologista que sabe, estuda isso, o assunto. Não trata esse assunto, sabe? E muitos falam que é por conta da consulta. Porque ao invés dele gastar mais 20, 30 minutos explicando, ele quer fazer uma consulta rápida pra ganhar mais dinheiro e assim por diante. Sim.
Então, eu acredito que vai continuar sendo de crescimento, mas eu gostaria muito, de verdade, que essa preservação da fertilidade acontecesse mais e mais pra pessoa ter escolha. Eu acho que esse é o grande ponto. A preservação, ela é sobre ter escolha. Eu congelei os meus, eu espero não usar. Mas se eu precisar usar um dia, eu vou ter a escolha de usar, sabe? Ter essa escolha. Tem uma idade máxima, assim, que vocês recomendam, ou que você vê no mercado? Qual que é a idade máxima pra mulher implantar Então. o óvulo e fazer a fertilização? A saúde tem Tem evoluído impacto. muito, É, né? É o que você falou. A pessoa de 50 anos, há muito tempo atrás, era bem diferente de uma pessoa de 50 hoje, Sim. provavelmente, né? As pessoas Sim. têm conhecimento, têm informação. Uhum. Se têm oportunidade, estão bem mais saudáveis, né? Assim, a gente não tem idade limite, né? Porque depende de muitos fatores, assim, relacionados não só a ela ter ou não óvulos, porque existem bancos, etc. Mas existe a questão do útero, do corpo, de tudo estar pronto para gerar um bebê. Quando a gente fala de idade, a gente acha que 30, 35 é tranquilo, mas a porcentagem de pessoas que conseguem ter filhos naturalmente depois dos 30 é relativamente baixa. Então, a partir dos 25 anos, a gente vai perdendo uma quantidade de óvulos de uma forma muito rápida. Isso é ingrato, né, com o corpo da mulher. Ingrato. Entre 25 e 30 já diminui muito. Entre 30 e 35 diminui mais ainda. Então, assim, a melhor idade pra você fazer, pelo menos o congelamento, dos óvulos. Não precisa nem congelar o embrião, né, que é quando junta com o espermatozoide. Às vezes a pessoa não tem um parceiro. Então, a melhor idade é até os 30 anos, porque a idade do óvulo conta muito também, sabe? Então, ele ter uma qualidade boa conta muito também. E isso vai muito de você ser jovem. Não é só a quantidade, é a qualidade também do óvulo que você tem. E uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas metade dos casos de infertilidade vem do homem também. Então, normalmente sempre colocam na mulher, né, o peso todo. Exato. Mas Ainda não é carrega. isso, não é isso. Metade dos casos tem o fator masculino. Que aí, enfim, muitos homens também às vezes nem se preocupam com isso, né? E hoje em dia a gente tá vendo Acho que um é crescimento… muito raro, né, de um homem se preocupar com isso, a não ser que ele comece a ter esse problema. Exato. E eu acho que deve ser um problema também para a mulher, porque eu imagino, não é a minha situação, por exemplo, em casa. A gente optou por não ter filhos, mas eu imagino que você sempre foca na mulher primeiro e depois a mulher também tem a carga de ter essa conversa difícil com o teu marido e falar, Sim. olha, será que não é você? E a gente tem que olhar você, e aí já vem com essa carga, né? Exato. E o homem já, historicamente, né, culturalmente, ele não lida bem com essa situação. Ele acha que nunca vai ser ele o problema, Exato, mas a como gente tem se esse fosse… dado, sabe? A gente tem que sim, como se fosse metade… uma falta de masculinidade e não tem nada a ver com isso, E a né? gente sabe que metade dos casos tem um fator masculino. E aí o ponto é, às vezes você pode ter uma quantidade gigantesca de espermatozoides, mas ele tem que, a gente chama de motilidade, né? Que é ele nadar direitinho, do jeito certo, tem tamanho, tem a cabeça ser de um jeito ou de outro. Então, tem muitos fatores ali. E aí, o que acontece muito também, né? Que às vezes você tá em um antigo relacionamento e aí uma das pessoas não quer ter filho. Só que a outra quer, só que ela aceita por estar no relacionamento. Muito bem colocado. E aí, o que acontece? Aí, quando você termina com essa pessoa e você quer ter filhos, é tarde. Pros dois lados, sabe? Ou, às vezes, o homem, ele faz o procedimento pra não ter mais. E aí, depois, é um procedimento que eu já vi. É tenso, sim. Que tem que pegar com uma agulha pra ver se tira alguma coisa. Então, tem esse fator também. Então, às vezes, as pessoas não pensam a longo prazo. Ou nelas, né? Às vezes, aceitam por conta do relacionamento. E aí, é tarde demais. E assim, a gente já viu muitos casos na reprodução que a galera vem de casa pra ter o filho, sabe? Pra conseguir pagar o tratamento e conseguir ter o bebê em casa. Eu já vi. Tem pessoas próximas, inclusive, que É. passaram por isso. Na FIO, a gente tem uma cultura grande, forte de inclusão, diversidade, né? Você passou por lá, sabe bem disso. Como que você vê o papel da Spectrum nessa jornada de casais LGBT, né? Nessa jornada de querer ter filhos biológicos. Enfim, o que muda pro mercado atender essa demanda desse mercado? Muda tudo, né? Na verdade, a gente tem… Todas as clínicas que a gente atua, né? A maioria delas atende todo esse tipo de casal. E uma coisa muito interessante. A gente vê que muitos deles optam por ir pra fora do país pra ou fazer o procedimento lá, ou enfim, barriga de aluguel, que barriga de aluguel não é uma coisa que dá pra fazer aqui dentro do Brasil, né? Então, muitos casais optam por ir lá pra fora do Brasil pra fazer o procedimento. E, às vezes, quando a gente fala de casais onde tem uma mulher que consiga gerar o filho e tem essa vontade, eu já ouvi muitas coisas falando de que lá a galera tem muito pouco tato nesse momento, sabe? Então, a gente sabe que a medicina aqui no Brasil é uma coisa que, e principalmente na reprodução, a gente tem médicos excepcionais. Posso falar, né? Porque eu tenho meu lugar, atendo todos eles, mas a gente tem médicos excepcionais, embriologistas excepcionais. É o nosso controle de qualidade dentro do laboratório, que é uma coisa que impacta muito no resultado. É uma coisa muito
muito, assim, impecável mesmo. E a gente atua sempre com todos os nossos produtos de melhor qualidade para todos esses laboratórios. Mas eu acredito que principalmente essa visão, às vezes, do Brasil versus ir fazer lá fora o tratamento, é uma coisa que na reprodução a gente já viu alguns casos do casal não se sentir bem lá fora por não ter tato, sabe? Não sentir acolhido. Exato. Né? Enfim. Eu já ouvi de casais que foram ter barriga de aluguel lá fora, que o médico nem se direcionava a ele, sabe? Porque a mulher que ia gerar o filho, ele meio que falava com ela e, tipo, não dava nem notícia sobre o filho pro casal. Então, meio que deixava eles nas escuras, assim. E é difícil, né? Porque é seu filho, no final. A mulher pode estar gerando o filho, mas é seu filho. Então, acho que esse tato lá fora falta muito. E aqui no Brasil a gente consegue entregar de uma maneira muito mais profissional. Tá nos planos de vocês expandir pra fora? Cara, não tá. Como a gente é uma importadora, né, no final, a gente importa e distribui, a gente é uma distribuidora, a gente tem acordos, né? Então a gente cuida do Brasil inteiro, mas a gente tem a gente da América Latina, os nossos fornecedores, eles vão direto em Europa, Estados Unidos. Então a gente não pode, por contrato, a gente não pode expandir. Mas a gente, assim, de verdade, a gente enxerga muitas oportunidades dentro do que a gente já tem hoje. Então é onde a gente quer trabalhar hoje em dia. Eu vou entrar num tema interessante aqui para quem tá no mercado corporativo. Você tem visto políticas para congelamento de ovos? Isso vem crescendo? Como que tá a aderência das empresas? O olhar para isso também, né? De que a mulher, de fato, tem um pênalti, é penalizada por esse processo. Então, ela tem o direito de adiar isso e essa é a forma de fazer isso da melhor maneira. Você acha que isso é só o começo de uma mudança cultural ou é pontual de algumas empresas? Que, de fato, esse olhar está aumentando, independente do contexto atual que a gente está inserido, que, de fato, as empresas estão buscando esse benefício para suas colaboradoras. O que você está vendo aí? Assim, de uma maneira geral, confesso que não venho vendo muito isso. É uma coisa que, inclusive, eu não tenho na minha empresa, é uma coisa que eu estou estudando para implementar, falando com meus principais parceiros, enfim, para eu conseguir implementar isso. E é uma vontade muito grande minha, porque da mesma maneira que eu fiz o congelamento, eu quero que as pessoas que trabalham na minha empresa tenham esse poder de decisão. Mas eu acredito que as empresas não enxergam isso ainda da maneira que tem que enxergar, sabe? Eu sei de poucas empresas que têm esse tipo de benefício dentro da empresa para os funcionários. E eu acredito que tem que ser uma coisa que tem que crescer muito, né? Porque no final, a gente fala de vários benefícios, mas esse benefício principalmente que vai ser muito bom para a empresa, porque com ela fazendo um planejamento de fertilidade, ele também consegue saber mais ou menos quando as coisas vão acontecer. E no final, aquela pessoa, ela vai ficar muito fechada com a empresa, né? Porque imagina, você dá um benefício de a pessoa poder escolher o momento que ela vai poder ter filho, ou querer ter filho, né? Eu imagino que esse benefício na vida de uma mulher é muito mais relevante que, eventualmente, um bônus financeiro. Sim, antigamente, com cargos de gerência pra cima, né? Se tinha a possibilidade, ainda tem, mas é mais raro, de você tinha um carro da empresa, você tinha alguns benefícios assim que, pô, entre você ter um carro da empresa, cara, puta, olha a proporção, né, do benefício. Então, imagino que isso ia ser fator de decisão para um profissional de alta performance, ser excelente na área, optar por essa empresa, imagino. Sim. Se você pudesse desfazer, assim, um mito sobre a reprodução assistida, assim, sobre o processo em si, sobre quem recorre a ele, qual que seria, assim? Qual que é o mito? Não sei se eu chamaria de mito, mas eu chamaria de... Talvez tenha um tabu muito grande dentro do que né? Acham que é um bicho de 7 cabeças, as pessoas têm muito medo de passar pelo tratamento pra fazer o congelamento, enfim. E eu, né, como pessoa que já passei, é uma coisa que, de verdade, é um tratamento tranquilo. As pessoas... Tem vários mitos nesse sentido de... mas tem esse sintoma ou acontece aquela coisa. Mas, assim, é um tratamento tranquilo. É uma coisa que, no final, você vai ter a tranquilidade de poder ter a decisão de escolher mais pra frente, né? Quando você vai querer ter o seu filho. Mas, principalmente, isso do tratamento em si ser uma coisa dolorosa, enfim, é zero doloroso. E também a questão de como você descobrir a sua reserva ovariana. Então, eu falei, é simplesmente um exame de sangue que você vai fazer e você vai ter noção do que tá acontecendo dentro de você, do seu corpo, dos seus óvulos e poder cuidar disso. Então, acho que principalmente essa questão que colocam como ser algo gigantesco, e na verdade é algo simples, assim, de você... Se é um sonho seu, né? Eu acho que tudo é questão de priorização dentro da sua vida. Mas se é um sonho seu, se é uma coisa que você sempre quis e sempre vai querer ser mãe em algum momento da sua vida, é uma coisa que tem que ter um olhar, né? Com mais carinho. Legal. Agora eu vou fazer esse mesmo recorte agora pra geração que você tá inserida, né? Você é uma Gen Z. Quais são os mitos que você acredita
acredita que está sendo falado, publicado, enfim, discutido nesse mundo corporativo ou na sociedade de maneira geral, que você, como uma Gen Z, acredita que isso é mito e não é realidade? Sobre a reprodução? Sobre o comportamento da geração. Nossa, muitas coisas, né? Assim, é claro que tem pessoas e pessoas dentro da geração, mas uma coisa que eu não me esqueço, que as pessoas falam muito, né? A gente reclama muito da geração Z, só que a gente não faz nada, a gente só aceita, continua reclamando e não tem uma conversa, não faz nada e meio que você coloca como se todos fossem assim. E pra mim, não é bem assim. Eu acredito que uma pessoa que ela quer conquistar alguma coisa dentro da carreira, ela precisa entender que existem caminhos pra isso, né? Que não é simplesmente um dia você tá aqui e amanhã você já tá no topo. E as pessoas não têm a tranquilidade e paciência de esperar. Então, eu acredito que quando você coloca dentro de um mesmo bloco, né? Todo mundo, e você não vê as pessoas que são diferenciadas dentro do mercado, não é nenhum mito, mas é uma coisa que você acaba perdendo de vista, né? Às vezes um talento que você tem dentro da sua empresa, mas você já chega falando, geração Z, já chega com maus olhos, né? Que muita gente já chega assim. É claro que a gente tem muita gente dentro da nossa geração que, de fato, às vezes tá perdido, falta, né, que a gente tava falando até antes de começar, esse autoconhecimento, que é uma coisa que, de fato, muitas vezes, a gente tem acesso a muita informação hoje em dia. Então, é uma coisa que você um dia quer ser TikToker porque você sabe que ele tem uma rotina tranquila e ele ganha muito dinheiro e você tá trabalhando de segunda a sexta-feira no horário comercial e você não tem o mesmo dinheiro que ele. As coisas, elas têm um caminho, um trilho e você é como precisa se saber o que fosse você um jogador quer. de futebol, né? Um em alguns milhões, né, Carol? Exato. E eu entendo também, assim, eu acho que nós, da geração millennial ou os mais velhos da X, ainda se coloca num lugar de vítima da situação. Assim, muitas vezes, como alguns jovens também tem a mania de jogar pipoca nos mais velhos e não olhar com um olhar, talvez, de, cara, pular, né, algumas lombadas, já que ele aprendeu, deixa eu, obviamente, trazer o meu jeito, o meu olhar, mas aprender com eles também. Acho que tem essa situação. Mas quem é o mais maduro da relação são os mais velhos. Então, não dá pra você se colocar nesse lugar de vítima. E aí, eu queria que você tentasse resgatar algo que você viveu. Porque se o seu pai tivesse nessa cadeira, vocês talvez não estivessem aonde vocês estão, né? Então, ele foi a outra geração que olhou com um olhar talvez mais empático, com uma escutativa, que são práticas que quem lidera a Gen Z precisa desenvolver para conseguir colocar vocês da Gen Z no lugar de potência de vocês. O que você pode trazer, assim, que teu pai, assim, cara, ele teve esse olhar, assim, ele teve essa escuta, ele foi empático, ele entendeu, ele não simplesmente colocou do jeito dele, sentou na posição e falou, é desse jeito, tem que fazer assim, etc e tal. Ou foi assim, não sei. Foi um pouco assim. Não, então isso é interessante. Eu acredito Conta como foi. Eu acredito que antigamente era muito comum, né? Você ir lá, tá na mesa, você falar o que tinha que falar. Ser até um pouco sem filtro às vezes, né? Ser muito firme em algumas horas. E a gente sabe que com a geração atualmente, se você é grosso, grita, a galera já espana, já fica muito triste, já quer ir embora. Se o tom for um a mais, exato. E assim, isso, de fato, então na verdade a gente teve que… Muito das coisas que ele fazia, ele era muito mais firme nas coisas e nas falas e em tudo. Então, esse foi um jeito da gente até achar um equilíbrio, sabe? Porque a gente sabe que não dá pra ser o amigo do funcionário e legal, né? Ser o melhor amigo dele, ser o mais gente boa do mundo. E ele não te respeitar, ou ele não te ver no papel que ele tem que te ver. Sim. Então, eu sempre busco muito esse equilíbrio, sabe? De ter uma firmeza, assim, nas horas que precisa ter. No final, a nossa geração, ela gosta de ser desafiada, só que do jeito certo. Mas ela gosta de ver um potencial de parceria ali. Porque não adianta você só pisar. Uma via de mão dupla ali. Entendeu? Então, eu acho que é essa troca que precisa ser trabalhada dentro da geração. Você sabe que eu sinto isso também, e eu tenho feito essa prática há muitos anos já, que muitas vezes é encarada pela nossa geração, millennial ou X, mas, pô, tem que reconhecer o cara toda hora. Eu falei, mas, gente, não é isso. É que quando você reconhece uma atitude de comportamento, você abre essa via de mão dupla, entendeu? Sim. Você mostra de alguma forma que você tá ouvindo, que existe essa parceria. Quando você não reconhece uma boa prática, uma boa ação, então, cara, não é um mimimi. É que, no contexto que, obviamente, vocês estão inseridos, eu acho que isso se faz relevante nesse contexto. Talvez lá atrás não fosse importante isso, mas hoje é. E não custa fazer, né? Então, qual que é a dor, né, de você reconhecer, né, uma boa apresentação, uma boa postura, uma boa comunicação quando a pessoa faz numa reunião. Enfim, eu acho que isso abre essa via, né? É que eu acho que o comum, né, da sociedade, a gente não reconhece. A gente só vê quando tem alguma coisa errada e reclama. Ou julga. Exatamente.
Exatamente. Ou a gente julga ou a gente briga. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E às vezes as pessoas, elas acham, né? Principalmente as mais antigas, assim. O meu pai, ele sempre achou muito isso. Que o reconhecimento é só você dar mais dinheiro pra pessoa. Aumentar o bônus, dar mais salário. Mas não é. E é nas pequenas coisas, porque às vezes você reconhecendo algum projeto que a pessoa entregou e foi muito bem sucedido, ou qualquer coisa da menor que seja, uma troca sincera mesmo, isso já vale muito mais às vezes do que a remuneração pra pessoa como profissional e pra ter aquela vontade de evoluir, sabe? Porque, Exato. de verdade, a gente vem mudando muitas coisas dentro da empresa e principalmente aculturamento, né? A gente implementou cultura há um ano atrás. A Phil teve um papel muito grande dentro da cultura da minha empresa, porque quando eu trabalhei, eu participei Você do pegou processo. bem esse momento, né? Que a gente Exatamente. tava implantando. Era uma fusão Você entre lembra que eu várias cheguei empresas. no dia, né? Que vocês Eu implementaram lembro, cultura. eu lembro. Foi no dia que eu cheguei. Exato. Meu dia 1. Eu vi que desde aquele momento, quanto a cultura dava aquela injeção de ânimo, como ela era mesmo o norteador da empresa e como as pessoas, elas se ligavam naquilo, né? Quando você implementa a cultura e vive ela de fato, tem muita gente que, preciso fazer cultura, vou escrever umas coisas aqui e pronto, e acabou. Desde aquele momento que vocês escreviam e viviam aquilo, eu falei, cara, isso é muito foda, um dia eu quero ter na minha empresa. Só que eu ainda não tava na minha empresa, né? E aí as coisas foram passando. E aí quando eu entrei, a gente não tinha nem departamento de RH dentro da minha empresa. E a gente tem quase 60 funcionários. E aí eu falei pro meu irmão, falei, cara, a gente precisa ter, isso muda muito. As ações, né, de cultura, de endomarketing, são coisas que mudam muito a empresa. Mesmo por coisa pequena, né? Eu lembro como as pessoas, elas eram unidas dentro da Formol, porque tinha sempre uma açãozinha de happy hour, tinha sempre o fechamento de tri, que são aquelas ações que a gente acha, principalmente as pessoas mais antigas que acham que é boba. Isso aqui é bobeira, tá gastando dinheiro à toa. Mas é o que une a galera. É o que une a galera vê como um benefício dentro da empresa também. Então, assim, quando eu entrei na minha empresa, eu falei, cara, a gente precisa ter um RH, eu quero muito implementar a cultura, vamos montar junto. E foi o que eu falei. Legal. Naquele momento que a gente foi montar, a gente pegou todos os valores que já eram vividos, claro, né, com uma pitadinha da nossa geração, mas a gente pegou todos esses valores que já eram vividos e a gente escreveu dentro de um papel. A gente tem uma temática, né, que é o Código Verde. A gente tem o nosso embaixador da cultura, que é o nosso Broto Verde, que a gente é um mascotezinho muito fofo que a gente consegue até usar na nossa comunicação. Legal. A gente fez ele em tamanho real. Enfim, e a gente fez o evento de cultura. Quando a gente fez esse evento de cultura, a galera se abriu de um jeito pra todo mundo, sabe? Falou das fraquezas. Cara, todo mundo chorou, porque a gente fez algumas dinâmicas, né? E assim, foi uma coisa que desde aquele dia a galera começou a se identificar mais uma com a outra. A gente tinha uma Isso empresa... é cultura, né? Porque se as pessoas agiram dessa forma, você tem que favorecer o ambiente pra que essa coisa aconteça. Exato. Né? E Naturalmente. assim, desde aquele dia, o que aconteceu foi o seguinte. Antes da minha entrada, e até um pouco antes, a gente falava que existia várias spectrums. Porque a gente tem alguns andares dentro da nossa empresa. E aí meio que cada andar era uma empresa. E depois desse dia, todo mundo começou a se unir mais, se ajudar mais. A gente tem um dos nossos pilares que é muito forte, que é a parceria. Tanto com o cliente, quanto internamente, quanto entre a gente, todo mundo. E é uma coisa que desde aquele dia a gente viu que de fato não tava mais só no discurso, sabe? E a galera, assim, nossa festa de final de ano, tudo começou a ter uma liga tão maior, sabe? O nosso dia a dia de trabalho. As coisas começaram a fluir. Estão conectadas, né? Exato. E é uma coisa que é doido, né? Porque a gente pensa muito antes de fazer. Mas antes da gente implementar a cultura, a gente olhou todo mundo que não tinha match com a nossa cultura nova. E a gente demitiu todo mundo. A gente demitiu umas 6, 7 pessoas, se eu não me engano. Porque senão, o que adianta você querer implementar a cultura se sempre vai ter aquela pessoa que a gente denomina laranja podre, né? Falando mal da sua cultura, sendo sempre a pessoa que vai ser negativa em relação ao que você quer implementar pra ser uma coisa legal. Então, é muito esse posicionamento que a gente vem trazendo dentro desse um ano, sabe? A cultura vai selecionando as pessoas que estão aderidas, né? Não tem... Então, quando a gente toma essa decisão, assim, não tem volta. Exato. Então, às vezes, tem pessoas que até a gente tem uma certa afinidade pessoal e que a gente vê saindo, porque, de fato, Não cara, combina. não tá mais aderindo à cultura e, como você disse, né? Muitas vezes impactando negativamente. Nesses últimos anos, né? Depois da sua saída, muita gente que estava há muitos anos lá também começaram a sair justamente por conta disso, né? E quando a gente tomou essa decisão de ainda mais fortalecer ainda mais a cultura, tomar decisões de governança que eram importantes, a gente viu pessoas que, pô, às vezes você tem até um carinho, mas infelizmente estão remando contra, né? Exato. E aí, Exato. pô, não dá pra aceitar isso e a gente na nossa cadeira precisa tomar a atitude. E assim, eu acho que o dono, né, ele tem esse medo de tomar essa atitude e o impacto que isso vai ter. Eu sempre penso, e o impacto se eu não fizer? O que eu vou dizer dentro da minha empresa, né? O que isso quer dizer? Porque tudo isso é cultura. E principalmente nós como donos, tudo que a gente faz é visto
vive isso como cultura. Então, se a gente não vive, como que as pessoas vão viver isso dentro da empresa? E um ponto, assim, muito crucial também, que, assim, desde o começo pra mim, é o que eu levei de lema pra implementar a cultura. Quando você chegar na casa de alguém, a pessoa tem que mudar tudo da casa por causa de você, ou você tem que se adequar ao lugar que você entrou? Exato. Então Acho é que isso. esse A cultura é é um isso. belo exemplo, né? A cultura é isso. E a gente sempre precisa constranger pelo exemplo, né? A gente como líder, né? Como gestor, ou os nossos líderes, inclusive, cara, você tem que constranger pelo exemplo. Ou seja, se você não for o exemplo, você não tá promovendo a cultura. Então, cara, você que precisa ir para outro lugar. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, mas que ela não adere, né? À cultura que a gente tá implementando ali. E é isso, e tá tudo bem, né? Eu acho que uma coisa que a gente vem falando muito, tá tudo bem se aqui não for o lugar onde você se sente bem, se não tá batendo com os seus valores pessoais, porque isso pra gente é um direcionador hoje de ficar ou sair. Porque se em algum momento eu começo a aceitar coisas que vão contra o manual inteiro que eu escrevi, como que eu vou sustentar a minha empresa? Exato. E é uma coisa que a gente veio agindo e atuando e fazendo, porque senão acaba que é o caminho oposto, né? E aí o que aconteceu muito? A gente implementou, e é claro, né? Tem todos os valores escritos, etc. Mas faltava um pouco a galera viver um pouco mais, né? E aí, desde o começo do ano, a gente tá fazendo a temporada de valores. Então, a cada 2 meses, a gente vive um valor da nossa cultura. E aí, toda semana tem uma atividade pra você viver aquele valor. Então, parceria. E a gente coloca que a atividade dessa semana é você levar alguma coisa que ajude o seu parceiro em alguma coisa do trabalho. Então, a gente vai fazendo isso com inovação, com todos os nossos pilares da cultura. E aí, cara, isso vem motivando a galera em um nível, porque qualquer coisa que você coloca, né? Aí, uma vez eu fui almoçar com os ganhadores, outra vez a gente foi tomar café da manhã. Mas, assim, só um time venceu. Tem uns que sempre ficam batendo ali na trave, mas a galera engajou muito, sabe? E é isso também, eu acho que você precisa ficar se reinventando. Porque não adianta você colocar lá, implementar e falar, é isso, obrigada. Sim. Vivam isso. Carol, muito legal, assim, ver você falar e o teu brilho no olho com relação a esse tema. Faço convite, inclusive, para você dar uma rodada de novo lá. Vamos passar um dia no escritório para ver o que a gente evoluiu, né? Já faz quase 3 anos que você passou por lá, então, pô, a gente continua nesse processo, esse processo nunca acaba. O ano passado, inclusive, a gente venceu um prêmio, depois fomos apresentar esse prêmio em Portugal, algo que pro nosso segmento, né, foi muito legal, assim, e tem muito a ver com a nossa cultura, porque era um prêmio sobre clientes mais ligado, né, à frente mais de ESG. Bacana ver que você rodou e você se encontrou, assim, nesse tema, assim, porque dá pra ver nos teus olhos isso. A gente já estourou o tempo, o papo tá ótimo, a gente vai ter que marcar um outro episódio. Vamos, com Mas certeza. antes de encerrar e de você fazer os seus agradecimentos, eu queria te perguntar, cara, qual que é o próximo passo? Você só tá com 26 anos, Forbes Under 30, cara, quando tiver 35, 40, e aí, quer tá onde? Qual que é teu sonho grande? Cara, o meu sonho grande, de verdade, eu tenho vários sonhos relacionados à empresa, né? Sou uma pessoa muito energética, então tem 1 bilhão de coisas dentro da minha cabeça e eu já implementei algumas delas, mas ainda faltam muitas pra eu implementar. Então, eu quero construir, de fato, a empresa que tenha a minha cara, do meu irmão, e que a gente consiga, de fato, colocar tudo que a gente tá sonhando agora, daqui os próximos 5, 10 anos, e de fato construir. Porque assim, eu acho que o sonho de qualquer dono é que a empresa, ela rode bem sem a presença da pessoa todos os dias, né? Eu acho que isso é o grande sonho de qualquer empreendedor. E hoje em dia isso não acontece dentro da minha empresa. Então, isso é um grande sonho da gente estruturar o suficiente dessa empresa rodar sem a gente e a gente só atuando da maneira que tem que atuar, da maneira estratégica, como donos de fato. Como a gente é muito jovem, a gente tem muita energia, né? Então, acaba que não só pela empresa ter um modelo antigo que a gente tá nessa transição, de que o dono sim faz coisas além da estratégia, mas eu quero muito chegar nesse lugar muito estratégico e crescer cada vez mais a minha empresa, porque a gente tem muita oportunidade de crescimento. E continuando sendo sempre o grandíssimo parceiro dos nossos clientes, porque isso é uma coisa que é um diferencial nosso. E até digo que é o que fez a gente chegar onde a gente tá hoje. E eu acho que ser esse alicerce, além, né, de vender produtos e etc. pros nossos clientes, é uma coisa muito importante pra gente. E é o que a gente quer continuar fazendo por muitos, muitos anos nas próximas gerações. Porque a gente tá pegando as próximas gerações de médicos também, né, embriologistas. Tem pessoas que meu pai nem conhece. Então, a gente tá fazendo essa próxima geração e criando essa aliança com eles. Mas agora, falando além, né, da empresa, de verdade, eu tô aberta a possibilidades, assim. Eu tenho sonhos de empreender em mais coisas também. Então, ainda não apareceu a oportunidade certa. Eu tenho alguns sonhos meus, mas é aquela coisa, né? Não vou falando se dá certo. Sim, sim. Mas eu tenho vontade de empreender em mais lugares, assim. E você pode seguir a gente nas redes sociais, @ampliocast, também no canal do YouTube e Spotify. E vou abrir aqui
aqui pra Carol também passar quais são as redes dela aqui, pra vocês poderem encontrar ela nas redes também. Bom, queria agradecer pelo convite. Um beijo também pra todo mundo da Formô, da Fio, que eu trabalhei. Saudades. As minhas redes, Carolina Zeitunlian e da minha empresa, @Spectrum Bio. Podem acompanhar tudo lá e é isso, gente. Obrigada. Parabéns, assim, tô muito orgulhoso da mulher que você vem se tornando. Legal você ter passado por lá. Obrigado por todos os insights que você deu aqui, a tua história. Acho que vai ajudar bastante você que tá aí, tá ouvindo e tá assistindo a gente a se inspirar na Carol aqui e entender também que a Gen Z é potência pura e a gente precisa encontrar o lugar de potência dessa galera. Brigadão, de novo. E pra você que tá afim de beber, né, aonde a Carol bebeu, o berço da onde e de como a gente construiu a nossa cultura, a gente tem a Yuin, que trabalha com evento corporativo, e dentro da Yuin, uma célula que chama Empatia, faz esse trabalho, né, de team building ou de reestruturação ou de consultoria de cultura. Então, se você quer atuar com teu time aí, na tua empresa, chama a gente, vamos conversar, que a gente tem muito pra dividir com você, assim como a Carol também trouxe aqui, foi muito legal o papo. Obrigado e até lá, um abraço.